Oi, gente, tudo bem? Faz tempo, né? Do último vídeo pra cá, a gente teve umas correrias e aí eu não consegui gravar tão rápido quanto eu gostaria. Mas estamos aqui. No vídeo que a gente falou sobre a escolha do primeiro imóvel, nós comentamos que temos apartamento 100% financiado, temos apartamento com a opção, com a possibilidade de ficar sem entrada, lembra? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, basicamente sobre o apartamento 100% financiado e o apartamento sem entrada. E por que eu estou falando apartamento e não imóvel? Vamos conferir? Então, gente, o que acontece é que geralmente quando a gente fala de imóvel individualizado, não existe a possibilidade de ficar sem entrada. De acordo com as normativas, tem que ser empreendimento, tem que ser grandes quantidades. Então, quando a gente constrói um condomínio, quando a gente constrói um prédio, ele tem, em média, assim, os menores têm em média 196 unidades, 190, 200 unidades. Isso é um empreendimento pequeno, né, na verdade. Mas, como tem grandes quantidades, aí existe a possibilidade de ficar sem entrada. Se por acaso eu estiver falando alguma coisa errada, podem me corrigir, não tem problema, tá? Então, por isso que eu estou mencionando a questão do apartamento e não estou falando imóvel, porque não é qualquer imóvel, tá bom? Além disso, existe também alguns requisitos, alguns pré-requisitos para que fique, existem alguns pré-requisitos para que fique sem entrada. Quais são eles? A renda, ela precisa ser, em média, entre 1.600 e 1.900. 1.950 ainda depende dos outros fatores. Por que essa renda? Porque essa renda é a que libera maior subsídio e o apartamento, na verdade, ele não fica sem entrada. Ele tem uma entrada e essa entrada é considerável, inclusive. Fica em torno de 37 mil a entrada. Só que o que acontece é que essa pessoa que tem uma renda mais baixinha, ela se enquadra em uma outra faixa de financiamento, de liberação de subsídio, e aí o governo é quem paga essa entrada. Então a pessoa precisa ter necessariamente um dependente, porque sem o dependente não fica de jeito nenhum sem entrada, e essa pessoa precisa ter uma renda menor que R$2.000. Mesmo que ela tenha todos os outros fatores sociais, ela não fica sem entrada. Mesmo que tenha com a renda de R$2.000, a pessoa não fica sem entrada. E também, a pessoa que ganha R$2.000, ela já tem a possibilidade de comprar um imóvel 100% financiado. Entende? Então, não precisa necessariamente de se enquadrar, de se encaixar nesse perfil sem entrada. Um dos fatores é que o apartamento seja, no máximo, o valor de venda seja 128 mil. Então, não pode passar disso. Se a gente fizer uma simulação com 128 mil e 2 centavos, já não se encaixa, né, no apartamento sem entrada. E essas unidades, elas são exatamente iguais a qualquer outra unidade do mesmo empreendimento. A pessoa que compra apartamento sem entrada, ela vai ter acesso à piscina, a salão de festa, à churrasqueira. Claro que o seu empreendimento tiver esses itens de lazer, né? Mas eles ficam, sim, no mesmo empreendimento, não tem nada de diferente. O que acontece é que são unidades selecionadas para atingir esse público, para atender esse público, porque essa pessoa, ela não conseguiria comprar se não fosse dessa forma, né? Porque a renda não fica muito ajustada, fica muito apertadinho, e aí é mesmo para ajudar, para auxiliar o cliente. Então, o apartamento sem entrada precisa ser o quê? O valor 128 mil, né? Não pode passar disso. Precisa ter os 3 anos de carteira assinada, mas esse não é o fator decisivo, tá? O fator decisivo é o dependente. A pessoa precisa necessariamente ter o dependente. E precisa ter a renda inferior a R$2.000.
De preferência que seja inferior a 1.900, porque daí se encaixa realmente dentro daquele perfil que a gente conversou. Como eu disse, a pessoa que ganha 2.000, ela tem outras possibilidades, tá bom? Nós vamos falar do imóvel 100% financiado. Agora nós já estamos falando de imóvel e não necessariamente apartamento. Por quê? Porque depende do proprietário. Os bancos liberam 80% do valor do imóvel, né? E então, o que acontece? Vamos colocar, vou fazer uma conta para ficar tranquilo pra gente. 100 mil reais seja o valor, né? Valor final do imóvel. E aí temos o financiamento que seria 80 mil. Então, o que eu preciso? Financiar esses outros 20 mil. Só que esses 20 mil entra também a questão do subsídio. Então, vai depender da renda, vai depender de fator social, vai depender se a pessoa é contribuinte com FGTS há mais de 3 anos. Isso não são fatores decisivos para a compra, mas são fatores que auxiliam. Por exemplo, o FGTS, né? A pessoa que tem a carteira assinada há mais de 3 anos não precisa ser no último emprego. No último emprego, essa pessoa precisa ter pelo menos 120 dias para conseguir fazer o financiamento. Mas se somar todas as experiências dessa pessoa, e tiver 36 meses, então essa pessoa tem um desconto na taxa de juros. Então, por exemplo, se ela iria performar uma taxa de juros de 6%, ela vai utilizar 5,5%. Entendeu? Então ela tem um desconto de 0,5. Aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho 3 anos de carteira assinada, esse é o meu primeiro emprego, eu só tenho 1 ano. Então você vai comprar o imóvel só aqui 2 anos? Não é isso, entende? Você pode comprar sim o seu imóvel se você não tem os 3 anos de carteira assinada. Isso não pode ser um fator decisivo. É claro que influencia na taxa de juros, mas não é um fator decisivo, porque levando em consideração que algumas construtoras parcelam a entrada, esse valor vai ser diluído, tá bom? Então não se apeguem a isso, é apenas uma redução na taxa de juros. Então falamos sobre os bancos, sobre os financiamentos, né? E agora os 20%, né? Os 20% que o banco não financia, que a Caixa Econômica não financia. Como que a gente vai fazer com eles? Isso seria a sua entrada. Então seria 20 mil a sua entrada, por exemplo. Uma pessoa que tem uma renda X, ela vai liberar um valor Y de subsídio. Tem muita gente que fica presa ao subsídio. Mas eu não ganhei subsídio, então eu não vou comprar porque a minha entrada ficou X valor. Gente, não é assim que a gente tem que avaliar. Por quê? Porque é assim, o que o governo entende quando libera o subsídio? Olha, a pessoa ganha 2.000 reais, então eu vou liberar, tô dando exemplos, tá, gente? Porque eu não tô com o computador ligado, então eu não tenho como olhar quanto que liberaria de subsídio para uma renda de 2.000 reais. Estou jogando valores aleatórios, tá? A pessoa ganha 2.000 reais e vai liberar 10 mil de subsídio para ela. Então, vamos supor, né, nesse exemplo que a gente está usando, o imóvel que é 100 mil financia 80% e os 20% entra, que ficaria sendo a sua entrada. Então, entraria aí o desconto de 10.000 reais do subsídio, tá? A pessoa que tem filho liberaria 15.000 reais de subsídio. Então, a sua entrada, que era 20 mil, passaria a ser 5 mil. Por quê? Porque o governo está pagando para você uma parte dessa entrada, entendeu? Então, agora vamos voltar lá na pessoa que se apega ao subsídio. A pessoa que se apega ao subsídio, você precisa avaliar o seguinte: qual é o valor do imóvel que você está comprando? A primeira coisa, né? Porque nós temos o teto de 190 mil para Goiânia. Vamos falar de Goiânia, tá? Então, se nós temos o teto de 190 mil, você concorda comigo que uma pessoa que ganha 2.000 reais, ela não consegue, a não ser que ela tenha um dinheiro de entrada, tá? Mas eu estou falando de uma pessoa que não tem, tipo, um ser humano normal, que não tem o dinheiro para pagar a entrada, que é a minha situação, por exemplo, né? Então, eu vou colocar dessa forma. Uma pessoa que ganha 2.000 reais, ela vai liberar uma parcela de aproximadamente 650, 690 reais por mês, né, durante 360 meses. Isso equivale a uma média aí de 100 mil, 108 mil de financiamento.
Então, vamos fazer um cálculo? 108 mil de financiamento e o imóvel é 190 mil, qual seria a entrada? Entendeu? Mesmo que libere 15 mil, 20 mil de subsídio, a entrada dessa pessoa vai ser 80 mil. Com 20 mil de subsídio, cai para 60 mil. Entende como que fica? Como que são feitos os cálculos? Então, a gente não pode se apegar no subsídio. A gente precisa entender como que é que a instituição financeira trabalha com a questão dos valores, né? Ele só vai comprometer 30% da sua renda. 3 vezes 2, 6. Vai liberar R$600 de financiamento. Aí, como que você vai pagar R$600 de financiamento no imóvel de 190 mil? No imóvel de 200 mil. De 200 mil nem libera o financiamento, né? Porque entra para outra linha de crédito, sai do Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Então, a gente precisa entender direitinho como que funciona isso. Eu sei que não é fácil entender, mas é possível, tá? Porque eu entendi, então é possível, tá? Então, voltamos lá, né, na pessoa que apega ao subsídio. A pessoa que ganha R$3.000, ela é considerada uma pessoa que tem o maior poder aquisitivo, maior poder de compra. Então, essa pessoa, por exemplo, vai liberar 3 vezes 3, 9, vai liberar 600... 600, vai liberar R$900 de parcela, entendeu? Então, R$900 de parcela equivale a quanto de financiamento? Entendeu? Aí, essa pessoa que ganha R$3.000, ela ganha pouquinho de subsídio, ela ganha 1.000 e pouquinho, R$2.000 de subsídio, entendeu? Então, a pessoa não pode se apegar ao subsídio, principalmente quando a gente fala sobre quando a gente coloca na balança o valor do imóvel, o valor da renda, né? E aí a gente vai trabalhar com esses fatores, aí a gente não pode se apegar ao subsídio, entendeu? O subsídio, ele é dado para ajudar a pessoa que tem uma renda mais baixinha. Quando a gente tem uma renda mais altinha, a gente tem um poder de compra maior. Então, a gente, de repente, não precisa do subsídio, entendeu? Aí, então a gente precisa entender direitinho como que funciona, como que a instituição financeira vai pensar, né, como que o governo pensa, como que foi criado o programa, para então a gente fazer bons negócios, tá? Então, esse valor da entrada, vamos voltar para o imóvel 100% financiado. Esse valor da entrada, que seria os R$20.000, que lembra que a gente está usando o valor do imóvel de 100 mil, a instituição financeira liberou 80%, que seria 80 mil, e nos está faltando pagar esses R$20.000. Como vamos pagar isso? Parte desse valor é subsídio, né? Porque o governo vai dar, aí vai depender da renda, do fator social e como a gente já falou, né? Do dependente e tal. E a gente vai pegar o valor que sobrou. Vou colocar um exemplo aqui de uma pessoa que ganharia 5 mil de subsídio, tá? Então, ficou faltando R$15.000. Como que a gente vai pagar R$15.000? A MRV, especificamente, parcela esse valor em até 60 vezes. Significa que você tem que necessariamente parcelar em 60? Não. É claro que quando você parcela em mais vezes, existem as correções, né? Então, quanto menos você puder parcelar, para você lá na frente também vai ser melhor. Então, acontece isso. A MRV parcela para você esses 15 mil de acordo com a sua renda, de acordo com a possibilidade de pagamento, né? E aí você monta o seu plano com o seu corretor. Você monta o seu plano com o seu corretor e aí vai encaixar direitinho para ficar um bom financiamento para você e você com certeza conseguir realizar esse tão sonhado sonho, tão sonhado sonho, que é sair do aluguel, que é comprar o imóvel próprio. Tem gente que não mora de aluguel, isso é uma bênção, né? Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade que a gente não está pagando aluguel para a gente conseguir adquirir o nosso imóvel de uma forma mais tranquila, né? E eu espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido algumas coisas. Então, nesse vídeo nós conseguimos falar sobre o imóvel sem entrada, o apartamento sem entrada e o imóvel 100% financiado, né? Eu falei especificamente do plano da MRV porque eu trabalho na MRV, porém o plano da MRV ninguém consegue. Afinal de contas, né, é a maior construtora da América Latina. Então, nós precisamos entender que esse título não é à toa, não. Beijo pra vocês, tá? Espero que a gente possa voltar
mais rapidinho para falar de outros assuntos. Se vocês quiserem também, pode dar sugestões. Qual é o assunto que te atormenta, né? O que você quer que eu explique para você? Pode ficar tranquilo que eu vou falar para você o que é verdade. Não minta, eu sempre falo isso para as minhas equipes, não minta para o cliente, tá? Coloca aqui os comentários de vocês, me falem, por gentileza, qual o assunto que vocês querem entender sobre essa fase tão importante da nossa vida, que é a aquisição do nosso imóvel, né? Vamos lá, tá bom?